Estamos aqui de novo. É a live do Conde. Saudações a todos vocês. Hoje não vou falar cara pálida, porque hoje eu conversei com... Deixa eu tirar meu monitor aqui. Gente, se vocês vissem a quantidade de coisas que eu tenho aqui no estúdio para mexer nisso, fazer transmissão simultânea no Facebook e no YouTube, não é fácil não, com música ainda. E tem que deixar no estúdio aqui bonitinho pra gente poder ter a transmissão ok pra vocês, tudo bem? Então, não vou chamar de caras pálidas hoje porque eu conversei hoje com o Otoniel Guarani, né? É uma das lideranças indígenas que estão organizando o acampamento Terra Livre. Que nome lindo, né? Terra Livre. Tem coisa mais bonita que isso? Em Brasília, do dia 24 ao dia 26. Eu estava tentando falar com ele há muito tempo, mas como a internet lá, ele está no Mato Grosso do Sul, não tem sinal bom, a gente não conseguiu fazer a transmissão, mas eu falei, vamos conversar então por telefone e daí eu faço algumas considerações aqui, faço uma matéria, e fico por dentro do espírito de como que tá, né, a vibração de vocês. A vibração deles é ótima, né? Os índios não têm medo e eles estão indo para Brasília, mais de 5 mil índios indígenas, né? Eu ainda não faço muito bem não estou tão imerso, por exemplo, como a Lucélia Santos, nesse discurso de afirmação indígena, né? Mas eu sei que tanto os próprios indígenas como os não indígenas que lutam pela causa preferem o termo indígena. Então vamos usar o termo indígena. Eu acho o índio bonito, mas eu acho que faz sentido, eu respeito demais essas questões de ordem linguística, discursiva, para demarcar um novo território, né? Você vê que a questão dos índios é a demarcação dos territórios. Concretamente no país todo, no Brasil, nesse lugar aqui que se chama Brasil, que nós nos instalamos aqui, estou dizendo dos europeus ou não indígenas, né? E também no terreno da linguagem, do discurso, a questão também é a demarcação de territórios, isso é muito interessante. E uma das facetas, dos recursos de demarcação de território discursivo é o léxico. É a palavra que você usa para determinado tema, campo de discussão, dependendo, por exemplo, a questão do afro-americano, afro-brasileiro, negro, preto, né? No discurso, por exemplo, sobre o racismo no Brasil, isso faz também muito sentido. Curioso no Brasil isso aí, né? Isso já deu alguns artigos sobre semântica, né? Sobre o discurso. Porque o afro-brasileiro não pegou no Brasil, nem para os próprios, os negros não curtem muito essa designação, eles preferem negro, muito mais forte. E eu acho que realmente é muito mais forte, diferente dos Estados Unidos. Nigger é claramente pejorativo, mas e lá o Afro-American funciona, né? Mas no Brasil não funciona muito bem. O Brasil é diferente dos Estados Unidos em muitos aspectos políticos, sociais, enfim, de estruturação, né, de própria composição de país, né, nós não tivemos, eu disse aqui, não tivemos essa exceção. O Bolsonaro é a nossa chance. Bolsonaro justamente é um inimigo comum. A sociologia brasileira, a ciência política brasileira sempre se ressentiu, falou: o Brasil nunca teve um inimigo comum para se afirmar, para se tornar coeso. Agora nós temos um inimigo comum, que é o Bolsonaro e o bolsonarismo, que é mais do que, né, é o maior inimigo comum que nós poderíamos imaginar. Os americanos colocaram o terrorismo como inimigo comum durante um certo tempo, agora já está mudando um pouco, é a China, enfim, é o mercado asiático, mas continua sendo o mundo árabe também, o inimigo comum, a Venezuela, eles vão acrescentando, né? Eles vão ramificando. Deixa eu tomar uma água aqui, que vocês pensam que é fácil? Não é fácil não, gente, fazer live todo dia
A cabeça da gente fica doidinha. Fica fácil? É fácil. Ainda mais a live vibrante do Conde. Nessa live aqui que é pura. As pessoas me chamaram de estivador, né? Estivador do intelecto. Eu adorei, né? Porque é cavocar realmente o máximo, né? Enfim, na esteira da eloquência, na esteira do improviso, pra gente produzir também insights, né? Insights pra gente poder avançar. Mas eu organizo, eu tenho o meu roteirinho aqui, tá pronto, vou ler pra vocês, bonitinho e tal. Então, só pra finalizar essa digressãozinha prefacial da live, eu quero dizer então que nós temos esse inimigo comum. Bom, falei com o Otoniel Guarani e a vibração dos indígenas para o acampamento Terra Livre tá muito forte. Eles têm essa predileção pelo debate. Eles não têm medo de nada, inclusive de debater, né? Coisa que o bolsonarismo e o governo nós sabemos que tem muito medo porque chama as forças, né? O Moro, né? Coitado do Moro, né? Eles não sabem debater. É triste isso. Sobre isso nós vamos falar muito hoje. Eu quero falar sobre artigos que estão na Rômulo 247 importantes, né? Vamos começar essa live. Queridos, saudações democráticas. Beijo. Vamos? Chega aí. Compartilhem a live. Mandem coraçãozinho pra mim. Deixa eu ver o YouTube aqui como é que tá. E aí, galera, olha quantos coraçãozinhos que já tem aqui. Isso é ótimo. Adriana Cópio, Tereza Lara, essa música é maravilhosa. Juízo final, Nelson Cavaquinho. O sol há de brilhar mais uma vez. Há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor. Eu tô preparando, hoje tem que ser a anunciação do Alceu Valença, né? Hoje eu vou tocar a anunciação pra vocês. Mas essa do Nelson Cavaquinho, Tereza Lara, sinceramente você acertou. Sensacional. Vou buscar aqui, preparar para uma live próxima. Arya Stark, o Brasil vai tremer. Concordo em gênero, número e grau. Jusceli Costa, demarcação já. Sônia Mourão, Feliz Páscoa para todos e todas. Feliz Páscoa para todos vocês, né? Célia Marques, salve 19 de abril, dia de lembrar nossos irmãos indígenas. Também tem uma discussão sobre a comemoração do Dia do Índio, do Dia do Indígena, né? Em cima também dessa questão do léxico, da designação, né? O Dia do Índio, eu me lembro, eu sempre estranhei muito do desaparecimento dessas comemorações, porque, enfim, quando eu era moleque, aquela coisa da escola, porque justamente era associado à questão mais folclórica, né? Era um simulacro de comemoração. De qualquer maneira, a população, a maior população indígena do mundo, e isso o Otoniel Guarani me disse hoje, é brasileira. E a maior nação indígena do mundo está no Mato Grosso do Sul. Tem 70 mil indígenas. 70 mil indígenas. Ele me disse também que o problema no Mato Grosso do Sul não é mineração, não é garimpo, é a terra, né? Ali eles querem, o agronegócio é muito violento nesse sentido. Evidentemente a gente tem que ponderar. Eu sempre digo que a generalização faz parte da retórica, faz parte da linguagem. Você não enuncia sem generalizar, queridos. Isso é uma regra básica, é impossível. Construa um discurso aí de 30 segundos e se você não generalizar, eu pego meu banquinho e saio de mansinho. A gente generaliza, porque faz parte da construção do sentido. Mas a gente pondera. Então, agronegócio, a meu ver, é um lugar violento, que não tem clareza dos compromissos que se deveria ter com o país, com o Brasil. Embora ele seja pujante, nos governos democráticos de Lula e Dilma, o agronegócio brasileiro se transformou no agronegócio mais poderoso do mundo. Vocês se lembram disso? E ao mesmo tempo, por que você... É por isso que precisa de governo. É por isso que é preciso um governo. Não ficar que nem agora que não tem governo. Desde o golpe do Temer, você tem um país sem governo. Bolsonaro não é um governo. E aí, quando você não tem governo, as características mais deletérias e apodrecidas desses segmentos aparecem, como por exemplo do agronegócio. Quando você tem governo, você tem o Lula,
Você tinha a Dilma para gerenciar, para ter autoridade, para determinar a autoridade democrática, né? Legítima, investida da soberania popular. O agronegócio funciona bem, né? Tem de ter controle, mas está funcionando. Agora se tornou, em grande medida, evidentemente, alguns integrantes desse campo econômico brasileiro são dignos, têm interesse em proteger, inclusive, o meio ambiente, os indígenas, mas não podemos subestimar o caráter mais violento, justamente, desse pessoal, né? Porque eles ganham a senha. Eles ganham a senha do governo para poder invadir, matar. O ministro do Meio Ambiente, que é um representante, quase que um representante da indústria de armas no Brasil, o que ele está preconizando? Armamento. Quer que as pessoas no campo se armem. Se elas se armarem, vai morrer muito mais gente no campo. O Bolsonaro quer taxar de terrorismo ocupação de terra. É uma situação bastante triste da gente assistir, mas felizmente nós temos resistência que parte, sobretudo nesse momento, dos indígenas. Então, só para completar a questão do acampamento indígena em Brasília, eles vão com muita força para lá, com ímpeto, evidentemente, de não agressão de maneira nenhuma. Eles levam crianças, os indígenas são assim, é aquela história, né? Manifestação legítima do povo, não da elite, né? Dopada e adestrada por meios de comunicação e impérios empresariais estrangeiros, como em grande medida foram o MBL, aquele pessoal que saiu na rua pedindo fora Dilma, em grande medida também, não generalizando completamente. Nós temos a manifestação legítima do povo, quando ela é popular, ela acontece sem um pingo de violência. Vocês se lembram? Deixa eu botar uma musiquinha aqui que eu tô meio estranho hoje. Não sei o que tá acontecendo comigo. Deixa eu gelar um pouquinho isso aqui. Vamos lá. Força. Sabe que depois dessa live, eu vou até, acho que terminar uns 5 minutos antes, que depois eu vou participar do Boa Noite com o Leonardo Atush, na TV 247. Não sei se ele vai convidar mais alguém, mas estaremos lá fazendo um Boa Noite especial de Páscoa para todos vocês. Então eu tenho de terminar um pouquinho antes para poder entrar na outra transmissão. Então vou até desacelerar um pouco para eu aguentar a maratona, né? Porque a maratona não é fácil. Então a gente espera essa manifestação. Veja que é uma conjunção muito forte de elementos que podem trazer de volta o futuro. A voz do Lula, e esse é o título da live, né? A voz sugerido pelo meu amigo Pablo Simpson. A voz do Lula traz de volta o futuro. Isso é muito importante. Eu acho que a notícia da entrevista do Lula é também um elemento já de mobilização por si. Só a notícia. A hashtag Fala Lula foi trending topics, não sei se no Brasil ou no mundo todo hoje, no Twitter. É muito poderoso. Você vê que ele nem falou nada ainda, mas é muito poderosa essa notícia. E eu acho que eu senti isso no Otoniel também, liderança indígena, que isso também faz parte do ímpeto que eles vão levar para Brasília, para o acampamento. Eu perguntei para o Otoniel, vamos falar primeiro dos indígenas, que eu acho interessante, é uma pauta muito importante, e aí depois a gente vai para outros temas aqui galvanizantes do dia de hoje. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui dos comentários. Silva Mortega Valéria, a diversidade linguística indígena é impressionante e rica. 180 línguas no Brasil, se não for mais, né? É absolutamente patrimônio inacreditável a diversidade linguística dos indígenas, cultural também, né? Luiz Guilherme Pranazzi de Pado, tá me dando elogio super lindo aqui. Conde, você é fantástico, muito obrigado, Luiz Guilherme. Beijo pra você. Edson Ávila desejando feliz Páscoa aqui pra todo mundo, todos nós, muitos coraçõezinhos. Saudações, Ronivaldo Luz, Ajur Carneiro, Ronivaldo Jesus, né? Desculpa. Neia Mendes Gomes,
Saudações, Ronivaldo aqui de novo. Muito bom. Eu vou falar do chat hoje, né? O chat, vocês que estão no chat, preparem-se, porque o chat é um lugar onde nós temos muita coisa boa, interessante, importante para comentar. Eu vou falar sobre isso. Ângelo Ventreschi. Conde, a Mônica Bergamo soltou na Folha que Lurian, filho do querido presidente Lula, vende ovos de Páscoa para sobreviver. Você viu? Comente. Comento, Ângelo. Isso mostra que aquela história de que os filhos do Lula têm dono da Friboi, sei que, tudo mentira. Eu acho tão digno. Você sabe que a família do Lula... o que eu vou comentar sobre isso? É maravilhoso. É democrático. Lurian trabalhadora. A Lurian escreve esplendorosamente bem. Ela é ótima. Eu não sei se ela é jornalista. Ela tem uma cabeça fantástica. Ela está muito presente na defesa do pai, na defesa da democracia. E a família do Lula... enfim, a família do Lula é um dos patrimônios nossos brasileiros também, né? Porque eles são trabalhadores humildes, eles são, enfim, nunca se aproveitaram da posição do Lula para conseguir qualquer tipo de privilégio. Eles, na verdade, enfrentam até preconceito por isso, a família do Lula. Eles enfrentam dificuldades. Quem acompanhou os momentos finais do Vavá, que teve câncer, que perdeu uma perna, sabe disso, sabe enfim, família, não é nem classe média, classe trabalhadora, viver com dificuldade, conseguiu trabalhar a vida inteira para comprar uma casa, entendeu? Se tiver um carro velho, e é isso. A família do Lula nunca impôs, enfim, fez nenhum tipo de privilegiar a família. E aí a notícia sobre a Lurian vem ao encontro disso. Ela faz ovo de Páscoa para vender pela internet. Digna, honesta, sensacional, trabalhadora, merece a nossa reverência, né? Merece a nossa reverência. É isso que foi insuportável para a elite brasileira ter de engolir não só o Lula, mas a família do Lula, como essa família que nunca se aproveitou de nenhum... Sabe, porque a família classe média é assim, interior, né? Eu conheço, né? Conheço pessoal. Existe muita hipocrisia no Brasil, né? Aí o amigo se elege vereador, o outro vai lá, me dá um carguinho aí, me dá um espaço. O cara vai lá, tá falando mal da corrupção, tá assistindo o Jornal Nacional, falando assim, Lula ladrão. Aí ele vai lá enfim, se tiver que fazer um contrato criminoso com a prefeitura da cidade dele, para ganhar o dinheirinho e enfiar no bolso, ele faz, sem o menor problema. Se tiver que comprar produto vencido, falsificado, se tiver que falsificar declaração de imposto de renda, o brasileiro... então, em geral, esse pessoal é o pessoal mais, né, da elite, é quem tem uma certa mobilidade no mundo do crime, né? Desse crime de colarinho branco, né? De você fraudar as coisas ali, aqui e ali. É isso, né? Vai ver parentes do Bolsonaro. Tem a história da mãe da Michelle, que é uma coisa absurda, que é um outro departamento, o departamento do crime, né? Que é crime, abandono de idoso é crime. Então tem de ver direito isso aí. Mas você vê, por exemplo, os próprios filhos se elegeram e tudo mais, mas se elegeram como? Né? Como é que foram os protocolos eleitorais das campanhas de cada um deles? Então, esse dado que o querido... agora acho que eu perdi... o Ângelo Ventreschi, da Lurian, da filha da Lurian Lula da Silva, vende ovo de Páscoa pela internet, é simplesmente a confirmação de que a família do Lula é um dos nossos patrimônios. Nós temos que admirar cada vez mais cada um desses integrantes, cada um dessas pessoas da família do Lula, o tempo todo. Eles são inteligentes, eles são a extensão, quer dizer, do Lula. Realmente o Lula deixa legados, e isso tem a ver com a dona Lindu, né, a matriarca, que depois a gente pode... né, eu estou tentando conversar com a Lurian para ver se ela me dá uma entrevista, né? Mas enfim... semeou esse caráter tão profundo nessa família,
tão generosa com o Brasil, que cedeu, né, um dos seus filhos queridos para tirar o Brasil da miséria, que foi uma coisa sensacional. Bom, tá comentado aqui, José Assis, saudações, Gelba Madureira, Cláudio Cobacier, só esperando as entrevistas do maior e mais importante líder mundial. Isso, todo mundo esperando o Lula. Todo mundo esperando o Lula agora falar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Aliás, eu não posso dizer, mas eu vou dizer que eu não posso dizer. Vocês entendem isso? Olha que bonito isso aqui, ó. Eu vou dizer que não posso dizer. Eu não posso dizer, isso é informação sigilosa, que a entrevista do Lula não vai ser só texto não, querido. Tá? Só isso que eu não posso dizer. Não vai ser só texto não, vai ter mais coisa. Tá? Aguardem. Bom, vamos lá, né? Chega de enrolar, né, Conde? Vamos, deixa eu trazer então essa primeira percepção, né? A voz do Lula traz de volta um futuro. Isso é muito importante. O brasileiro está até com torcicolo, né? De tanto olhar para trás, né? Só olha para trás para pensar duas coisas. Para lembrar de como era bom os governos Lula e Dilma, para lembrar disso. Mas como o governo Bolsonaro é tão regressivo, a gente olha para trás até para discutir ditadura de 64. E daqui a pouco está olhando também para a abolição da escravatura, né? Com tanto retrocesso, com tanta violência, com tanta ignorância. Sabe que o psicanalista Antônio Quinet, novo colaborador do 247, ele é um dos psicanalistas, dramaturgos e escritores mais respeitados do mundo. No mundo da psicanálise, é tradutor de Lacan, enfim, circula em toda a Europa com a obra dele, publicada em inglês, publicada em outras línguas. O cara é uma potência, Antônio Quinet. E ele escreveu um artigo muito interessante que eu recomendo a todos vocês. Inclusive publiquei no meu próprio Facebook, mas está lá destacado na home 247, ele está com a coluna ali. Sobre o bolsonarismo, sobre a linguagem, que é um campo que eu gosto de atacar, de investigar também, porque linguistas e psicanalistas têm muitas semelhanças, têm muitas afinidades nesse sentido, né? É sempre a linguagem que vai estruturar qualquer tipo de comportamento social, de produzir a própria realidade. Então ele faz uma análise muito detalhada, muito bacana, muito impetuosa, eu diria, sobre a linguagem bolsonarista e sobre como nós estamos confusos ainda nesse terreno movediço, mas deixando, assim como eu costumo fazer também nos meus textos e nas minhas falas, deixando um fio de esperança, porque esses processos eles se saturam por si só, né? A estrutura do sujeito, né? O ser do desejo, ele sempre vai buscar se reorganizar e não vai sobreviver só com a fraude, né? Essa fraude fundamental e mítica que é o discurso bolsonarista. Então, acho interessante a gente se aprofundar, atacar, investigar o tema de todas as formas possíveis, que é justamente a nossa característica, que é a característica da produção do conhecimento e de não ter medo do próprio conhecimento, né? Que a direita tem muito medo, então na verdade, eles estão cada vez mais encurralados, né? Aqui no Brasil, né? Vão perdendo a popularidade, vão perdendo a adesão, vão perdendo a aderência, né? Vão confundindo também os elementos tradicionalmente ligados ao poder violento, como o mercado financeiro, né? O mercado financeiro brasileiro é atrasado. No Brasil, tudo assim, o povo, talvez eu possa dizer o seguinte: o Brasil é uma espécie de ponto fora da curva no mundo das percepções sociais e sociológicas, porque o povo brasileiro é o mais espetacular do mundo, é o mais criativo, mais solidário. Tem uma colunista da Folha de São Paulo que diz que o povo brasileiro é uma merda, né? Como é que é o nome dela? Eu não vou lembrar agora o nome da criatura.
Mas é aquela história, não, o povo brasileiro, isso aqui, não, o povo brasileiro é o melhor, é o mais impressionante, criativo. Evidentemente você tem aí heterogeneidades, porque o povo brasileiro não é a ideia tão forte da miscigenação do Gilberto Freire ou do Brasileiro Cordial do Sérgio Buarque de Holanda. É mais do que isso, porque são heterogeneidades construídas depois da própria, enfim, mistura traumática, étnica, e propriamente da mistura cultural, porque o Brasil é muito grande, é um país continental com muitas diferenças, inclusive linguísticas. Nós temos quase 200 línguas indígenas em processo nesse momento no Brasil, ou seja, vivas, sendo faladas por indígenas. Recebemos aqui no Brasil italianos, alemães, poloneses, enfim, gente do mundo todo, japoneses, chineses, até americanos, né? Gente da América Latina. O Brasil é impressionante nesse sentido, é uma potência, a potência humana. Agora, tá claro isso? A elite escravocrata, secular, quatrocentona, e também o mercado financeiro, o pessoal que está no topo da pirâmide ali, que também é heterogêneo, mas a elite, enfim, tradicional, os herdeiros, né? Os primeiros grileiros do Brasil vieram aqui e grilaram o Brasil, né? Brasil é um país de grileiro, né? Grileiro, até difícil falar. Grileiro. Porque eles grilaram, todas as terras foram griladas aqui no Brasil, e aí foram passando para a herança, né? Aqui na minha região, no Vale do Paraíba, tal, o cara tem uma fazenda lá, evidentemente você tem uma geração que comprou, pagou com dinheiro a terra e tudo mais, né? Mas você volta uns 80 anos atrás, é tudo grilagem. Tudo grilagem. É construção sanguinária do Brasil, né? Dá um estudo bom também a questão da grilagem no Brasil. Já deve ter vários, mas precisa ter um mais, que papo mais reto, né? E aí, por isso que nós temos no agronegócio essa coisa um pouco deturpada de compreensão de soberania nacional e de dividir o bolo da riqueza de um país tão rico como o Brasil, porque é muito rico, né? E assim, sem querer me alongar muito e digredir muito, só para complementar a ideia do contraste, né? Do contraste do Brasil com o resto do mundo. Quer dizer, então você tem um povo maravilhoso e você tem uma elite atrasada. Uma classe média atrasada, burra, preconceituosa, sem sintonia com nenhum tipo de nacionalidade, que gosta de arrotar aquela frase do Samuel Johnson que o patriotismo é o último refúgio do canalha, com a qual eu faço uma sequência, e que o antipatriotismo é o penúltimo refúgio do canalha, né? Que é da classe média. Então, não adianta, realmente eles teriam de ser educados através de algum tipo de processo, como a Revolução Francesa. Como nós não somos franceses, não temos a educação francesa para educar essa elite, vamos ver o que o Lula consegue fazer, porque é o Lula que dá as cartas nesse país, né? É a voz dele que ecoa, que bate, que racha o peito de todo mundo, e também o cérebro, porque é a voz que produz sentido, que faz sentido histórico. Não é o discurso vazio do Bolsonaro, o antidiscurso, né? O bolsonarismo, quando enuncia, e eu vou falar para vocês concretamente, vocês vão ver que bacaninha, porque o chat, ele reproduz o sistema bolsonarista de político de comunicação. O chat é isso. Vou explicar. Vamos lá comigo? Tomar uma água. Posso tomar? Cadê meu coraçãozinho? Manda meu coraçãozinho pra mim. Pula ali. Olha a minha canequinha linda que eu ganhei da Jussiutsu. Quem que é esse carinha aqui? Esse carinha é lá de Floripa. Ele é conhecido lá de Floripa. Olha só. Vamos falar do chat, porque eu acho isso muito interessante, porque eu já acompanhei a transmissão da minha live na TV 247, da reprise de manhã. Eu tento sempre fazer isso na medida do possível, porque as pessoas querem interagir, como é uma reprise, mas daqui a pouco eu vou trazer novidades para vocês, tá? Eu tô nas minhas férias, e é engraçado que eu sou professor e jornalista, né? E professor, quando tira férias, trabalha mais. Vocês sabem disso, né? Quem é professor sabe, né?
Professor tira férias para corrigir prova, né? Para, enfim, organizar o boletim, preencher lá o diário de classe, né? E é para isso o professor tira férias. E cuidar da casa, da família, dos filhos, da cozinha, enfim, de tudo, né? E jornalista é a mesma coisa. E com internet, então, nem se fala, porque daí eu tirei férias, aí eu comecei a trabalhar no meu canal mais forte, né, no YouTube, super, super gostoso fazer tudo isso, mas a gente, né, muitas entrevistas e tal, a gente tem de preparar tudo isso. Mas eu estou preparando a volta para a linha de edição do 247, que é justamente aquelas férias das quais estou falando para você. E aí estou preparando novidades, né? Talvez venha a mudança de horário, da live. Tô estudando ainda para poder reorganizar minha vida profissional para que eu também não me desgaste muito, porque às vezes eu fico muito desgastado. Então, vamos falar do chat. Então eu acompanhei a retransmissão e tem uma coisa fantástica. Hoje apareceu lá, deixa eu contar para vocês. Isso aqui é quase uma historinha de bastidor, né? Quase uma fofoquinha, né? Apareceu um bolsominion lá. Os bolsominions estão em extinção, né? Eu tô para fazer uma campanha assim, adote um bolsominion. Não é bonitinho? Adote um bolsominion. Porque eles desapareceram. E aí, pô, é uma riqueza, né? Vai perder uma riqueza dessa? Nunca mais vai ter um bolsominion para contar a história? A gente precisa do bolsominion para pôr na jaula, põe no zoológico, né? O bolsominion. Então eles estão sumindo. Desapareceram. Paciência. Mas às vezes aparece um perdido por aí. Talvez até apareça agora algum aqui, né? Tomara que apareça, porque daí vai ser mais pedagógico ainda, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Esses caras, eles vêm na nossa transmissão, que é uma transmissão, evidentemente, nem diria de esquerda, mas é uma transmissão pela democracia civilizatória, né? Enfim, que pelo menos todos nós aqui do 247, enfim, da nossa rede da blogosfera progressista, jornalismo independente, nós tentamos fazer jus à profissão de jornalista, sermos rigorosos com a notícia, factuais quando tem de ser, argumentativos quando tem de ser, deixar tudo claro o tempo todo, não subestimar o leitor, tratar o leitor como um idiota, como a Folha, Estadão e o Globo fazem, né? Então é uma tarefa árdua que custa muito para todos nós, mas nós tentamos fazer isso. E no chat, o que acontece? Tá lá, aí tem quem tá curtindo, vocês estão curtindo essa live, enfim, estão vendo o que eu tô falando, enfim, concorda, não concorda, mas estão ali acompanhando, estão aqui comigo, muito legal. E estão lá comentando, pô, fala disso, fala da Lurian, que nem o nosso querido lá, né, o internauta falou, fala não sei do que, toca a música do Nelson Cavaquinho, do Cartola, tal, sugestões, etc. E também com catarse, também dizendo assim, Lula livre, né, Moro na cadeia, enfim, hashtags e tal. Tudo isso acontece no chat. O chat é uma selva, é muito legal, é um lugar heterogêneo da linguagem e muita coisa acontece ali. E tem uma coisa que acontece que é justamente o que acontece na política brasileira nesse momento, o bolsonarismo. O que o bolsominion faz? Quando ele vê todo mundo lá, né? Lula livre e tal, todo mundo feliz ali no chat, né? Comentando, Conde, coraçãozinho, beijo e tal, né? Ele vê afeto, né? Ele vê identificação, ele vê interlocução, ele vê potência de todos os lados, e aí ele fica enlouquecido. E o que ele quer fazer? Ele quer destruir. Então ele chega e comenta assim, Lula ladrão. Aí incomoda, porque ofende a gente, né? Porque tá no nosso pedaço, né? Aquela coisa territorialista, né? Normal. Lula ladrão. Bom, o cara, ele vai ser rechaçado por todo mundo ali, né? Sai daqui, vai embora e tal, né? Muitas vezes a gente fala até ao vivo isso, né? Mas percebam, eu tô falando isso para falar de uma coisa estrutural muito sutil e muito importante, que eu acho que pode ajudar a gente a matar a charada do que o bolsonarismo está promovendo em termos de assassinato da dialética, né? É o assassinato da dialética. E aí o que acontece? E o cara vai, aí ele volta. A gente reclama, tal, né? Sai daqui, vai se curar, vai se tratar, né? Aí o cara volta e diz alguma coisa assim, Lula, que nem hoje foi o meu limite, né? Lula presinho da Silva. O cara escreveu isso, aí eu bloqueei ele, né? Mas antes de bloquear, eu tava lá, eu mandava coraçãozinho pra ele, falei, querido, relaxa, toma um coraçãozinho aqui pra você. E aí, quando você oferece afeto,
para uma criatura dessa, ela surta. Ela entra em modo histérico, porque ela não tolera o afeto. Que é justamente, acho que alguma coisa que ela não tem. Não tem nem, enfim, na família, na política, em nenhum lugar. E aí vai ter o afeto justamente daquele lugar, daquele sujeito que ela considera de maneira equivocada, que é o pior inimigo dela, e na verdade é o maior amigo, porque a gente quer a vida dessas pessoas, a gente preserva a vida do ser humano, né? E se sente totalmente, fica transtornada e passa a agredir com mais contundência. Então daí eu deletei. Gente, falar para vocês, é exatamente isso que é o Bolsonaro na presidência. É exatamente isso. Esse discurso de nazismo é de esquerda é a mesma coisa do cara do bolsominion que vai lá no seu chat para falar alguma coisa desse tipo. E eles precisam furiosamente desse outro para continuar enunciando, porque senão eles não têm absolutamente nada para oferecer. Por isso que o PT é tão importante. E na falta do PT, pega o comunismo, pega negros, movimento negro, pega sem terra, pega tudo que for da civilização, do aprimoramento civilizatório, da representatividade no mundo todo, e sobretudo no Brasil, e começa a atacar esses elementos. E atacar de maneira assim, não organizada, atacar de maneira pistoleira, tudo bandido, tem que matar. E os caras vão fazendo isso, o que acontece? Aí que vem o pulo do gato. Nós ficamos indignados e entramos numa espécie de paralisia. Porque nós queremos responder a isso. E não compensa responder a isso. Não faz sentido. Nós gastamos a nossa energia preciosa, que é uma energia, enfim, qualificada para discutir o Brasil, para rechaçar uma delinquência discursiva dessa natureza. Obviamente que quando é um presidente da República que produz essa delinquência, precisa de algum tipo de resposta. Mas esse é o dispositivo do antipetismo. Esse é o dispositivo que tomou conta do Brasil. E é que nem uma doença, cara. É um vírus. A linguagem, ela tem esse poder. Você solta alguma coisa. Você lembra da lambada, por exemplo, né? Você tem essas modas e tal, né? É uma expressão que ganha. Quando tinha novela, quando a Globo tinha audiência e tinha novela, as pessoas assistiam novela, que hoje assistem ainda, mas é menos, né? Você tinha, por exemplo, a viúva porcina, né? Regina Duarte, né? Aí eu falei assim, mina, ela gritava mina lá. O Brasil inteiro gritava mina. Que é a empregada doméstica da Regina Duarte, que ela massacrava e explorava a mina, né? Vocês se lembram disso, né? Quem é da minha geração aqui, eu assisti o Rock Santeiro, era pivetinho, né? Massacrava a mina, né? Enfim, esses personagens aí da TV Globo, do imaginário popular teledramatúrgico. Então, na linguagem, esses bordões se alastram e promovem, evidentemente, reorganizações do discurso da política. É por isso que o Lula tem o Lula é insuportável também por isso, porque além do discurso elaborado, além do carisma, além do apelo, além da família, além dele ser bonitão, o pessoal fica louco, né? Além dele ser, né, o cara, né, que chega junto, que chega no discurso, que só não tem medo, vai no palanque, diz, e que se emociona, que não tem medo de chorar nem nada. Ele tem esse dispositivo de produzir bordão, né? Então é o Lula lá, é o 300 picaretas, tudo que ele fala reverbera. É por isso que o pessoal tá assustado com a entrevista que ele vai dar, porque nessa entrevista o Lula ele vai soltar uma pletora, né? Uma constelação de elementos discursivos, políticos, que vai reorganizar a combalida e vazia cena atual política brasileira. Ele vai dar um banho, né? Vai ser uma coisa impressionante. Vamos lá, live do Conde, por favor, inscrevam-se no canal do Conde. Vamos lá, vou ler um pouquinho dos comentários de você. Tá bom esse negócio hoje aqui, hein? Hoje eu escolhi bem, hein? Tem gente que não gosta da música que eu ponho. Vocês gostam da música que eu ponho aqui?
Vamos fazer uma enquete aqui. Vamos fazer uma enquete. Quem gosta da música e quem não gosta da música? Tem gente que fala assim, ai, tá alto. É, velho. É. Eu expliquei já por que eu ponho a música. Então, mas me fala, me fala. Que se não gostar da música, eu paro de botar música, paro de tocar. Enfim, se não gostar de mim também, eu vou embora. Não precisa ficar aqui, não. Ó, o seguinte. Lula bonitão, amo o meu presidente, Alessandro Azedo. Olha, se o Lula fosse, já pensou se ele fosse atender a todo o amor que ele recebe do povo brasileiro? A coisa é impressionante, né? Marluce Bastos dizendo aqui, verdade, Conde, ontem fui panfletar na rodoviária aqui, em SSA, e uma boza não quis argumentar de jeito nenhum. É uma cegueira cerebral, parece uma metástase mental, não tem jeito. Bom, paciência. Sônia Mourão dizendo da Gina Duarte uma excrescência. Júnior Alves, 13 milhões de desempregados, está dizendo aqui. Maria Helena Fortes, lindo Lula, lindo Lula. Altamiro Souza, com esse desafeto à flor da pele, esse Bolsonaro um dia se flagra que é rejeitado e acaba mudando. Olha só o nível dos comentários que a gente tem aqui. É muito o chat. O chat, ele é complexo, ele é muito qualificado. Isso aqui ainda vai ser pesquisa, muito pesquisado na linguística, porque a linguística, os estudos da linguagem, pesquisam justamente as manifestações enfim, contemporâneas da linguagem, do texto. E o chat de YouTube certamente é um gênero. É um gênero altamente... ele é complexo porque ele é polifônico, são muitas vozes dentro de uma própria voz em grande medida. Olha o São Lopes aqui, Lula eterna estrela. Narciso Patrian, Bolsominions votam em Bozo, Alexandre Frota, José Hassman e acha que sabe votar. Edmeia Sintra, concordo com onde ele é bonitão. O Lula é bonitão! O Lula é guapo, né? O cara é sensacional. Conde, meu amor, você me viu. Maria Helena Fortes. Eu vejo você sempre, Maria Helena Fortes. Você é lindíssima aqui, o seu perfil, sua foto que tá aqui. Gente, vamos então. Então, o chat tem esse poder, de dar subsídio pra gente poder entender como que tá operando esse imaginário, essa estrutura de linguagem política do bolsonarismo. Então eles veem, isso acontecia no momento da Dilma, que a Dilma tava para cair ali, que tava para cair não, para ser deposta criminalmente pelo Congresso e pelos mafiosos do PMDB e do PSDB, né? Traidores da pátria, da democracia, né? Quando eu ainda conversava com gente que era antipetista, na esperança de que isso significasse alguma coisa democrática, eu escutava isso. Eles truncavam o discurso. Eles ofendiam a Dilma. Ofender a Dilma, por isso que ofender a Dilma virou insultar a Dilma, virou um esporte muito conhecido aí dos bolsominions e dos antipetistas. E na verdade aí eu tenho que fazer uma amarração aqui para amarrar esse raciocínio, que é o seguinte: o Brasil, basicamente, só tem um partido político. Com todo respeito, com toda a reverência que eu tenho ao PCdoB, enfim, o PSOL, que é uma dissidência do PT também, e outros partidos de esquerda, mas vamos concordar que não tem comparação, né? O tamanho do PT, a popularidade do PT, a experiência concreta, institucional do PT. PT é protagonista de tudo que acontece no Brasil desde a queda da ditadura militar. Então nós temos, isso não sou eu que estou falando, tem vários analistas, o Marcos Coimbra é um que diz isso, que é o diretor do Vox Populi. É petismo versus antipetismo. Não tem muito por onde escapar. O Bolsonaro ele tá ainda sendo sustentado por uma parcela de antipetistas que sobrou, que tá também chegando nos finalmente, né? Então isso evidentemente, por isso que o PT é alvo de tanta violência, de tanta patrulha, inclusive interna, porque não existem outros lugares para você criticar, para você cobrar. Não existe. Você vai cobrar do PSDB hoje? Antes, talvez há 5 anos atrás fosse possível tratar o PSDB como uma força política, mas hoje não dá mais. Só sobrou o João Dória, do PSDB, que pegou o partido para ele e só pensa na presidência em 2022.
o João Dória. Você vai tratar o PSL como uma força política? Laranjas, violência interna. Você tem deputada eleita pelo PSL com medo de outro, de ministro do PSL que ameaçou de morte. E ninguém está falando nada até agora. Ameaça de morte que o ministro do Turismo fez para a Lê Silva, deputada eleita pelo PSL de Minas Gerais. Ó o nível. Então, política, por isso que o PT, por isso que quando acontece alguma coisa errada no PT, quando algum dirigente, realmente isso acontece, porque o Papa disse que acontece até no Vaticano, como é que não vai acontecer? Acontece até na sua família? Como é que não vai acontecer no partido político? Você tem alguém que comete algum tipo de mal feito, né? Por isso que quando é do PT vira um escândalo gigantesco, e quando é do PSDB ninguém liga. Que é normal. É aquela história, prender bandido é normal. É porque ninguém dá bola. Vai prender o Temer? Ninguém deu bola. Aprendeu o Lula, aí o mundo para, né? E o Lula vai falar. Ele vai falar. O Lula vai falar. O que será que ele vai falar? Não importa o que o Lula falar. Ele vai falar e isso vai ter um impacto muito grande nesse governo moribundo aí do Bolsonaro. O Bolsonaro tá, coitado, tá morrendo de... Eles têm muito medo, né? É incrível como eles não têm vergonha de mostrar que tem medo, né? Os víndios vão acampar no Congresso Nacional. Eles vieram acampando no Congresso Nacional nos últimos 20 anos. Mega pacificamente. Totalmente pacífico. Se o Heleno dissesse que era para garantir a segurança dos índios, mas a gente sabe que não é isso, né? Porque eles têm medo realmente da manifestação. Ainda tem caminhoneiros, né? Tem a economia brasileira, que acho que é o pior de tudo, né? Para eles, que eles não vão conseguir restabelecer nenhum tipo de ordem econômica no Brasil, já mostraram que não tem competência para isso. Coitado do Tchutchuca, o Paulo Guedes Tchutchuca, tá até agora, não anotou a placa do caminhão, né? Foi atropelado pela ingerência Bolsonaro. Não está conseguindo desenvolver nenhum tipo de... se tornou líder político no Congresso, uma coisa absurda, quer dizer, um ministro pessoalmente lá convencer as pessoas para votar na Previdência, assim, mas do jeito que ele está fazendo, o ministro tem que ter uma certa respeitabilidade. Não, todo mundo foi jogado lá, tudo desorganizado. Você vê que a situação é complicada realmente. Bom, deixa eu comentar, falei dos chats, falei dos indígenas, tem uma história interessante que eu quero trazer para vocês, né, dessa expectativa em torno da fala do Lula. Quem participou dos comícios que o Lula fez pelo Brasil, sempre fez. Se o Lula tivesse aqui, ele estaria falando em algum lugar, estaria com os índios, estaria viajando o Brasil, enfim, é uma potência, é uma força realmente incomparável, né? Nós temos assim o cara mais poderoso do mundo em termos de enfim, soberania política e como é que é o nome? Estatura política, né? Estatura política. Mas tem um dado curioso, interessante, que eu quero dividir com vocês, é até engraçadinho, né? Nos bastidores das falas do Lula, nos palanques por aí, aí o que acontece? Vai todo mundo, né? Lota, né? Onde ele vai, lota, 80 mil pessoas. Aí o palanque também lota. O palanque também lota. De liderança, tal, correligionário do partido, né? Pessoal do movimento, artistas, né? Gente do povo, gente que não é ninguém, assim, sempre tá no palanque do Lula, né? Aspas, né? Não é ninguém, aspas. Gente do povo tá sempre lá porque ele quer que tenha gente normal, que tá ali na luta diária, né? Não é aquele palanque cheio de perfuminho que é palanque do PSDB. É um palanque do povo. E só que aí quando tem essa história do Lula falar publicamente, o que acontece? Aí todo mundo quer falar, né? Daí vai o cara lá, o diretor vai falar, o diretor não sei das quantas, o cara da sindical, aí ele fala e faz discurso, e todo mundo lá, eita, aquela coisa, né? Todo mundo esperando o Lula. Todo mundo esperando o Lula. Mas tem muita gente para falar, todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar, quer se apresentar, quer tocar, né, antes do Lula, porque a fala do Lula, ela tem tanto poder que
Sabe, que nem abertura de show de rock, né? Tem a banda de abertura, né? Vou abrir o show do U2, né? Então todo mundo quer ficar ali para tirar uma casquinha da potência do Lula. E aí ele fica por último, é sempre o último a falar. Tanto que em alguns comícios e discursos do Lula por aí, e que na hora dele falar ele já tá cansado, cara, porque ele fica lá escutando todo mundo falando. Ele fica ali. Eu me lembro do ato pela democracia na Casa de Portugal. Tava inclusive o Raduan Nassar lá. Aí todo mundo falou, até o Chomsky por videoconferência falou, deu um problema no vídeo. Aí teve várias encenações, teatro, aquele cantor Renato Braz cantou Cálice do Chico Buarque, emocionante, uma coisa assim absolutamente emocionante na Casa de Portugal em São Paulo, tava lá. E aí, enfim, a coisa foi. Quando o Lula foi falar, era quase meia-noite. E antes dele falar, o Raduan Nassar tava lá, ele abraçou o Raduan assim, trouxe o Raduan. Aí, Raduan, beijo pra você, que eu sei que você assiste a live. E o Lula também, beijo pros dois, né? Abraçou o Raduan, trouxe o Raduan assim. Aí ele falou: agora vocês vão ver. Ele nunca falou. E hoje ele vai falar com vocês. Que o Raduan não gosta muito de falar em público. Aí ele abraçou o Raduan, botou o microfone pro Raduan assim, e o Raduan falou assim: eleição sem Lula é fraude. Fim. Né? E aí o Lula falou: mas o que eu quero dizer com isso? E aí na hora que ele fala, todo mundo treme. É o grande momento do comício, do ato, enfim, do discurso, daquele palanque. É o grande momento. É o momento final. É o momento mais poderoso, mais denso, que todo mundo está esperando. Essa entrevista que ele vai dar tem a mesma conotação, só que agora é histórica. Né? Queridos, o Lula está há um ano. Sabe o que é isso para quem falou todo dia durante 40 anos para o povo brasileiro? Ficar um ano sem ser ouvido por esse povo brasileiro? Quer dizer, existe inclusive aquela coisa de abstinência, né? Então, uma coisa de abstinência. É claro que o cara é tão forte que ele não sente isso, mas o povo brasileiro está abstinente. O povo brasileiro está abstinente do Lula. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque essa fala vai vir investida de muita potência, né? Tá todo mundo aguardando, até para o bastidor que possibilitou, né, essa fala, por ter sido truncada pela maior corte brasileira, o STF, durante tanto tempo, explicitamente censurando, e agora libera, quer dizer, investe essa fala do Lula de mais poder ainda. Vai ser uma coisa absolutamente sem precedente na história brasileira. E aí, eu só contar uma coisa de bastidor também aqui. O Florestan Fernandes, que é nosso colega lá no Brasil 247, ele soube da notícia da liberação da entrevista pela Gisele Federici. E a Gisele soube pelo Conde. E eu soube pela Mônica Bergamo, né? Porque a Mônica Bergamo que foi quem furou realmente, quem trouxe essa informação para a cena, mas é que eu tava ligado ali, tava vendo a Folha, eu vi quando a notícia subiu, no segundo que ela subiu, já mobilizei todo mundo, 247, para avisar. Então, quer dizer, é o momento jornalístico mais importante do Florestan, que é um dos maiores jornalistas brasileiros, Florestan Fernandes Júnior, Floresta, né? É um dos maiores jornalistas brasileiros, e vai ser um momento muito importante para a carreira dele também, no sentido de estar no olho do furacão, a Mônica Bergamo também, né? No olho do furacão desse protocolo mais sensível, que definidor do que vai ser o nosso futuro nesse momento. Então o Lula, ele traz o futuro de volta. Nós tínhamos perdido o futuro. A fala dele já traz uma parte desse futuro de volta. Agora é uma questão de tempo para que ele também não tenha só a sua voz livre, mas o seu corpo livre, né? Primeiro é a voz livre. Eles também negaram o habeas corpus do Lula flagrantemente de maneira criminosa. E eles vão ter de rever isso também pro Lula. Eu vou tocar música porque daqui a pouco eu vou entrar com o Leonardo Atushi na TV 247. Convido todos vocês para lá. Quero convidar todos vocês para assistir também a live do Rogério Nitablian, que vai começar às 21 horas no Facebook dele. Rogério Nitablian faz uma live super bacana. O cara é uma potência também.
ele vai falar do STF, então às 21 horas o Rogério Anitablian vai estar no Facebook dele fazendo a live, eu recomendo, vou estar assistindo com vocês. E às 20 horas, daqui a pouco, eu vou estar no Boa Noite com o Leonardo Atush, e agora eu vou tocar para vocês uma música pra gente encerrar essa live. Tudo bem? Vamos lá comigo? Hoje só pode ser Anunciação, do Alceu Valença. Da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. É isso. Um beijo muito grande pra vocês. Muito obrigado por curtir a live do Conde. Assistam, vão pra TV 247 agora, que eu vou fazer com o Leonardo Atush. Ele tava tentando me ligar aqui. Vamos ver se tá tudo certo pra fazer o Boa Noite. Vamos fazer o Boa Noite lá e até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado. E fiquem ligados até a próxima live do Conde. Valeu. Obrigado.